Muito bem, estamos recebendo hoje aqui no Alagoas na Hora o vice-governador José Vanderlei. Antes de mais nada, eu queria fazer os agradecimentos pela disponibilidade em atender o nosso convite. Nós há pouco acompanhamos o governador Teotônio Vilela, mais uma vez, falando na questão que envolve a crise no Estado e dizendo, como já disse em vezes anteriores, que não governa somente para poucos, governa para 3 milhões de habitantes no estado de Alagoas. É essa mais ou menos a visão que se tem, ou seja, tem que haver um comprometimento global em termos de Estado? Vice-governador, tudo bem? Boa tarde. O governador é governador de 3 milhões de alagoanos e ele tem que desenvolver todas as ações do Estado para beneficiar toda a população, principalmente a mais carente. Para isso é necessário que os chamados servidores públicos, são os funcionários do Estado, estejam afinados e entendam isso, que é preciso que se mude a remuneração, é preciso que a gente qualifique melhor esses servidores, mas é preciso um pouco de paz e de entender a situação calamitosa por que vive os estados brasileiros, em especial Alagoas, para poder sairmos juntos disso. Isso não é, o governador não é um super-homem para, por exemplo, fabricar dinheiro ou gerar qualquer outro tipo de milagre. Esse milagre, entre aspas, aqui de Alagoas, ele tem que ser feito por todos nós alagoanos. E os servidores públicos são importantíssimos para isso. Por isso é preciso haver compreensão, sensibilidade, entender os limites financeiros do Estado, para que a gente possa viabilizar o Estado, aumentar a sua receita e aí sim conseguir remunerar melhor os servidores. Agora, o governo interpreta de que pode haver também algum tipo de interesse político, porque a gente vê determinadas paralisações entre os servidores um tanto, não diria inconsequentes, mas de difícil compreensão. A da Polícia Civil, por exemplo, que ganhou um aumento não faz muito tempo e agora já quer uma isonomia com peritos, que na verdade significa um aumento de quase 150%. Isso não teria uma outra conotação? Seguramente, Décio. Também há um componente político forte nisso, incutido nisso tudo, né? Que a própria população percebe, né? Coisas que não tem sentido, porque não é só, todo mundo quer ganhar melhor, né? Você que trabalha aqui na televisão, você gostaria de ter um salário melhor, mas você tem uma realidade salarial que acompanha o mercado. Se você for comparar essas categorias, como por exemplo os professores, que agora alguns estão em greve, com a média regional e a média nacional, elas se equiparam. Então nós não podemos também fugir desse parâmetro. O desejo de você ter uma remuneração mais alta possível, ele tem que também marchar junto com a realidade financeira das empresas. Se você tem uma empresa que está quebrada, que é o Estado, como é que você vai querer ter uma remuneração maior do que, às vezes, você recebe na empresa privada? Então, esse é um raciocínio que as pessoas têm que entender. E a outra coisa importante é o seguinte: a população ela tem que apoiar as pessoas têm que legitimar as suas posições. Se nós não prestamos um bom serviço à população onde a gente esteja, como médico, atendendo pessoas do SUS, ela não vai ter nenhum respeito conosco e vai ficar difícil a gente ter as nossas reivindicações, mesmo que justas, atendidas. Agora, nesses 10 meses, vice-governador, o Estado e o senhor, o governador Teotônio Vilela e todo o primeiro escalão, segundo, enfim, tem tido muita dificuldade em administrar e em governar o Estado, exatamente em função desses obstáculos que têm acontecido. Será que a partir do ano que vem a gente pode acreditar que o Estado tende a deslanchar, ou pelo menos supere esses obstáculos e governe de verdade? Deslanchar, sim, entendeu? Avançar bastante. Agora, dificuldade nós vamos ter a vida inteira. Eu vejo o meu mundo particular, que é a cardiologia e a cirurgia cardíaca. Há 30 anos atrás era uma dificuldade enorme para que a gente pudesse operar 3 doentes por semana, para atender pessoas que estavam com doença do coração. Nós superamos muitas dificuldades, implantamos um programa de transplante aqui, conseguimos acompanhar algumas coisas. Hoje nós temos que operar 3 pessoas por dia. Então nós continuamos com dificuldades às vezes até maiores. Mas não é motivo para você desanimar, é motivo para você compreender isso. À medida que você colocar o Estado para funcionar, vamos precisar de mais recursos para custeio, mais recursos para investimento. Então nós temos que estar preparados para isso. E o governador está. Ele está muito feliz com o papel que ele está desempenhando, sabendo da dificuldade, saindo diariamente do palácio, às vezes meia-noite,
indo às vezes que são necessárias em Brasília para alavancar recursos. Então nós temos um governador que está ciente do seu papel, não se intimida com as dificuldades e ele tem um caminho a seguir. Do lado gerencial ele está arrumando o Estado, do lado financeiro também está fazendo gestões com ministérios, para que a gente possa ter um pouco mais de facilidade e de rapidez nas ações governamentais. A dificuldade, isso vai carregar a gente a vida inteira onde a gente estiver. Na profissão minha, na sua, nós vamos ter sempre dificuldades. Isso é que torna, na verdade, a gente mais desafio, forte, né? Agora, dentro da comparação que o senhor acabou de fazer, também a gente espera que o Estado não só opere na UTI, mas também tenha o tratamento adequado num apartamento confortável para a população, né, governo? Agora, uma outra questão, o governo federal tem sido um parceiro importante nesse processo, né? Inclusive, como o senhor citou, o governador tem ido frequentemente lá a Brasília. Como é que a gente pode traduzir isso? O governo Lula é um parceiro efetivo do governo Del Videira? Muito. O governador tem elogiado muito o presidente Lula, já teve mais de 4 vezes com ele. O presidente tem determinado a todos os ministros para que atendam Alagoas na medida do possível, prioritariamente. E isso tem acontecido. Por exemplo, em relação ao PAC, né, são recursos que não vão poder ser contingenciados. Alagoas, proporcionalmente, foi o estado mais contemplado. Em relação à saúde agora, nesses recursos que o ministro conseguiu, Alagoas também foi um dos estados que vai receber mais recursos do governo federal. E isso tem que se elogiar o presidente da República, que é de um outro partido, o partido do governador é um partido de oposição, ele tem encarado isso como um dever de cidadania. E tem que se elogiar também o governo do Estado. Os secretários têm cumprido o dever de casa para se habilitar esses recursos. Não tem nada de graça nessa área, entendeu? Então, todos os secretários, o secretário do Planejamento, Casa Civil, Saúde, Educação, eles têm se esforçado o máximo nessa situação de dificuldade que essas greves têm gerado e a própria desestruturação do Estado, para se habilitarem a trazer esses recursos aqui para Alagoas. Vice-governador, para a gente terminar, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta mais dentro do campo político. A questão do PMDB, a crise que envolve o senador Renan Calheiros, que é a maior liderança do partido aqui no estado, reflete aqui em Alagoas? Não, reflete porque o Renan, acima de qualquer lado político que possa haver, é um amigo pessoal, não só meu, mas de muitos alagoanos. Então isso a gente sofre junto com o Renan, essa dificuldade que ele está atravessando, que nós esperamos que seja transitória, porque do ponto de vista de culpabilidade não há nenhuma em relação a ele. Todas essas denúncias são vazias, são artificiais e vão ser provadas na hora certa. O problema é que isso virou uma questão política, não contra o Renan, mas contra o governo Lula. É inadmissível que uma questão ética, né, em que um conselho de ética, por exemplo, ele vai julgar uma questão ética e não uma questão partidária. E os partidos fecham questão. Quer dizer, significa que não tem nenhum sentido que se prova, que se traga de argumentação. As pessoas já decidiram que tem que tirar o presidente do Senado. Eles não querem o mandato do Renan, querem que o Renan se afaste da presidência do Senado e, com isso, ocupar algum espaço político que a oposição não está conseguindo, do ponto de vista prático, em relação ao governo Lula. É verdade. Vice-governador, muito obrigado pela sua presença. Sempre é um prazer conversar com o senhor. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, mais informações aqui na Alagoas na Hora e também durante a nossa programação. Uma boa tarde.